Pessoal, nessa aula do Ajuda Rápida SD, vou falar sobre algumas integrais, tá? Por exemplo, aqui vamos começar com x quadrado. Qual é a integral de x quadrado? A gente tem que pensar qual função cuja derivada dá x ao quadrado. Essa é fácil. X ao cubo sobre 3. Pensa aqui, aquela regrinha do tombo, né? Então, o 3, ele cai, então vai cancelar com esse 3, fica somente x quadrado, né? Então, tá aí, voltei para o x quadrado. Eu penso assim? Não. Eu prefiro, não fico procurando aleatoriamente qual função cuja derivada dá aquilo lá. Não gosto de pensar assim, até porque a gente já tem técnicas, né? Algumas fórmulas já prontas. Nesse caso aqui, é o seguinte, a gente soma 1 a esse 2, dá 3, e esse 3 eu jogo para o denominador, tá? Esse aqui eu vou somar 1, dá 3. E agora o 3 eu jogo para o denominador. Mas aí vocês podem pensar, se eu somar uma constante aqui, essa derivada, como a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada do c, que é uma constante zero, eu volto para cá. Então, qualquer constante que eu somar aqui também leva lá. Então, eu vou dizer que a integral é isso daqui mais c. Então, na prática, como é que funciona? Soma 1 aqui, deu 3. Ó. Eu jogo para o denominador e depois eu somo uma constante. Receitinha de bolo, só fazer isso. Tem um caso que dá errado, que já vou falar. Integral de cosseno de x. Seno de x. Por quê? Porque a derivada do seno de x volta no cosseno. Mais a constante. Ó. Lembra que eu falei? Tem que somar a constante. Não esquece disso, tá? Aqui. Integral de e elevado a x, né? Da exponencial de x. É a própria exponencial de x. Por quê? Porque quando derivar essa exponencial, eu volto na exponencial. Mais a constante. Não esquece da constante. Aqui. Integral de 1 sobre x. Ln de x mais c. Por quê? Porque quando eu derivar essa função, eu volto lá. Aqui, ó, a gente pode pensar nesse cara também como x a menos 1. Aí o cara que é esperto diz, então eu vou somar aqui 1, dá 0, e eu jogo 0 lá para baixo. Não, não dá. Tá? Então, essa regrinha aqui que eu defendi lá no começo, como sendo a minha escolha para resolver coisas desse tipo, aqui ela não funciona. Tá? Aí diz, então essa daqui não é boa, tá? Pode usar, só não dá certo quando for uma coisa desse tipo, 1 sobre x, tá bom? Então, tá aqui. Para essa integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Isso aqui é arcosseno de x. Só lembrar das aulas de derivada, isso aqui, a derivada disso é isso. Mais a constante, não esquece da constante. Aí, a integral que a gente chama de funcional linear, tá? Então, essa linearidade dele, tá? Aqui a gente usa para dizer que a integral da soma é a soma das integrais, tá? Então, a integral da soma dessa função com essa vai ser a integral disso mais a integral disso. Então, integral de x ao quadrado, a gente já viu ali, ó. X ao cubo sobre 3. Soma 1 no 2, joga lá para baixo, tá aqui. Mais a integral de cosseno de x, que a gente também viu que dá seno de x, mais uma constante. Não precisa somar a constante para o x quadrado e depois somar uma constante para o cosseno. Não. Joga um c aqui, que em outro momento isso vai ficar claro. Por quê? E integral de 3 exponencial de x. Outra consequência da linearidade. Se eu tenho uma constante multiplicando a função, assim como lá na derivada, né, que a derivada da constante vezes a função é a constante pela derivada da função. Então, a integral de uma constante, né, de um número, pela função vai ser o número, 3, pela integral da exponencial. Qual é a integral exponencial de x? Exponencial de x. Mais constante. E aqui não precisa colocar 3 vezes a constante, não, é só a constante, tá? Então, basicamente isso. Espero que tenha dado para ajudar. Acompanhe a gente no YouTube, em redes sociais. E qualquer sugestão, pode mandar para a gente.
Até mais.